Olá a todos e a todas, essa é a 17ª aula, videoaula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1. Hoje nós encerramos a nossa discussão do pensamento de John Locke. Finalmente nós entramos na discussão da filosofia do Locke sobre o conhecimento, da epistemologia de Locke a respeito de como nós, seres humanos, podemos conhecer. Vimos ao longo desse breve estudo de Locke, que para Locke todo o conhecimento humano é fundado sobre a experiência, sobre as ideias que são advindas tanto da sensação quanto da reflexão, que a partir de ideias simples e a partir de nossas faculdades, nós somos capazes de compor tudo aquilo, todos aqueles fenômenos mentais que se encontram no interior de nossas mentes. Somos capazes de explicar tudo aquilo que aparentemente não advém da experiência. Conseguimos explicar, inclusive, a nossa crença na identidade pessoal, a crença naquilo que nos constitui enquanto eus, enquanto selves. E então nós encerramos hoje essa parte da nossa unidade 2 sobre Locke com a discussão do livro 4 do Ensaio do Entendimento Humano, que é o livro sobre o conhecimento. Então, logo no primeiro capítulo do livro 4, o Locke estabelece o fundamento, reestabelece ou reafirma o seu compromisso com a compreensão de que o conhecimento humano começa por ideias. A seu ver, então, conhecimento é tão somente conhecimento de ideias, que é um conhecimento derivado de uma fonte sensível. Portanto, como nós falamos algumas vezes nesses encontros, é uma perspectiva empirista de conhecimento. Então, e nós vimos que esse empirismo do Locke possui pelo menos dois aspectos. A experiência é tanto o fundamento do conhecimento, enquanto a fonte de onde originam-se as ideias que constroem o conhecimento, como também é um pressuposto metodológico, é uma baliza metodológica que guiará ao longo da investigação filosófica. Conhecer é conhecer experiencialmente, por meio da aplicação do método experimental de raciocínio, a observação dos fenômenos mentais, da operação das operações na mente, os conteúdos mentais que são as ideias, como esses conteúdos interagem um com o outro, como as nossas faculdades operam com esses conteúdos. Então, conhecimento é conhecimento de ideia, e ideia é experiência. Uma vez que o espírito, em todos os seus pensamentos e raciocínios, não tem outro objeto imediato senão as suas próprias ideias, que são a única coisa que ele contempla, então, aqui, mais uma vez, eu enfatizo aquela observação que eu fiz algumas vezes ao longo de nosso curso sobre Locke. Então, aparentemente, para o Locke, a mente não consegue ter acesso direto ou imediato às próprias operações mentais. Esse o próprio conhecimento da mente, do modo como a mente funciona, o que eu tenho chamado ao longo desse curso de a psicologia descritiva do Locke, do funcionamento da mente, baseia-se na compreensão de que conhecimento da mente é conhecimento das ideias, das operações da mente. Então, a mente não teria contato direto ou imediato sem a intervenção de ideias, sequer de suas próprias operações. Mas o ponto é, visto que a única coisa que a mente é capaz de contemplar é uma ideia, então todo conhecimento é conhecimento de ideia. Então, que são a única coisa que ele contempla, o espírito, ou pode contemplar, é evidente que o nosso conhecimento se ocupa apenas com as nossas ideias. E aqui, mais uma vez, essa compreensão da linguagem das ideias que o Locke teria, na visão de alguns historiadores da filosofia, teria disseminado
Ainda que Descartes tenha sido um dos principais autores modernos a se valer do jargão das ideias, é Locke quem dissemina essa compreensão de que conhecimento é conhecimento de ideias, e para se falar da mente, para se falar do mundo, nós precisamos falar de ideias, porque as ideias são advindas da experiência, e Locke, como um filósofo experimental, precisa observar fatos, e esses fatos são ideias, finalmente. Então, definição de conhecimento. Isso nós ainda estamos no capítulo 1 do livro 4. E aqui o Locke vai apresentar a sua definição de conhecimento como percepção do acordo ou desacordo. Então, o conhecimento é perceber um acordo entre ideias ou um desacordo entre ideias. Parece-me que o conhecimento não é outra coisa senão a percepção da conexão e do acordo, ou do desacordo e da oposição em quaisquer das nossas ideias. Então, é perceber uma relação entre ideias e perceber se essa relação é uma relação de acordo, desacordo, de conexão ou oposição. É só nisto que ele consiste. Onde esta percepção estiver, há conhecimento. E onde não estiver, nós não poderemos chegar ao conhecimento, embora possamos imaginar, conjecturar ou acreditar. Então aqui o Locke está dizendo o que é conhecimento e o que não é conhecimento. Então, imaginação, ter uma ideia na mente apenas, não é sem perceber essa conexão ou acordo com outra ideia. Imaginar uma figura, imaginar um objeto, isso não é conhecimento, porque não há percepção de acordo ou desacordo com nada. Conjectura não é conhecimento, porque na conjectura nós também não temos a percepção dessa conexão e desse acordo. Conjecturar é apenas supor que algo é verdadeiro, sem observarmos então essa relação entre duas ideias ou mais ideias. E a crença também não é conhecimento. Então, está aqui acreditar sem perceber o acordo e o desacordo não pode ser entendido como conhecimento. Então, isso vai ficar claro, um pouco mais claro ao longo dessa exposição. Por hora ficamos com essa compreensão, essa definição de conhecimento como percepção do acordo ou desacordo, da conexão ou oposição de ideias. Então, um exemplo utilizado pelo Locke que é bastante esclarecedor. Pois, quando sabemos que o branco não é preto, então nós percebemos o desacordo da ideia de branco com a ideia de preto. Que fazemos nós senão perceber que essas duas ideias não concordam? Quando estamos extremamente convencidos da demonstração que os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 retos, nós não fazemos outra coisa senão perceber que a igualdade com 2 ângulos retos necessariamente concorda com os 3 ângulos de um triângulo, de que é inseparável. Aqui o Locke está utilizando 2 tipos de conhecimento diferentes. Ele está falando sobre o conhecimento intuitivo, sobre o qual nós falaremos um pouco adiante, e o conhecimento demonstrativo. Então, o conhecimento intuitivo, o conhecimento de que uma cor não é outra cor, é um conhecimento intuitivo. E nesse caso nós não precisamos, como nós veremos a seguir, nós não precisamos da intervenção de uma terceira ideia para que nós sejamos capazes de reconhecer que o branco não é preto, que o doce não é amargo, que o quente não é frio. Por exemplo, nós não precisamos da intermediação de uma terceira ideia. No caso da demonstração, que é essa demonstração geométrica, nós precisamos do intercurso de outras ideias. Mas vamos falar disso logo adiante. Por hora também vamos nos manter na definição de Locke, que conhecimento é percepção do acordo ou do desacordo, da conexão ou da oposição entre duas ideias, e que nós podemos conhecer isso de modo imediato, intuitivo, ou de modo mediado, como no caso da demonstração. Então,
o Locke aponta 4 tipos distintos de acordo e desacordo por meio dos quais o nosso conhecimento pode acontecer a partir de ideias. Então, o primeiro, que é a percepção da identidade ou diversidade, que é a percepção da diferença de uma ideia em relação à outra. Então, nós percebemos a identidade ou diversidade, nós somos capazes de perceber e conhecer deste modo que uma ideia não é outra, ou que uma ideia é semelhante a si mesma, é idêntica a si mesma. Então, que a ideia de preto é uma ideia de preto e que uma ideia de preto não é uma ideia de branco. A percepção da relação, que é a percepção do modo como essas como duas ideias ou mais ideias se relacionam. Então, esse seria o segundo tipo. Da coexistência ou conexão necessária entre duas ideias e, por fim, da existência real de uma ideia. Então, nós temos 4 tipos distintos de percepção do acordo e do desacordo nas ideias, que são conhecimento para o Locke. Então, a percepção da identidade e da diversidade. O que o Locke nos diz a esse respeito? O primeiro e principal ato do espírito, então, é por onde o conhecimento começa. O conhecimento começa por ideias, sejam elas primeiro ideias de sensação, depois ideias de reflexão, como nós vimos na psicologia do desenvolvimento da mente humana, segundo Locke. Então, nosso conhecimento começa por ideias de sensação, na sequência, ideias de reflexão, e a primeira percepção de acordo e desacordo que nós temos é a percepção da identidade e da diversidade, ou seja, que uma ideia é idêntica a si mesma e que uma ideia não é outra ideia, quando distinta dela. Então, o primeiro e principal ato do espírito, quando tem alguns sentimentos ou ideias, é de perceber as ideias que tem e, tanto quanto as percebe, de ver o que cada uma é e, por esse meio, perceber também a sua diferença e como uma não é a outra. Então, não é pode parecer banal o que o Locke está falando, mas isso torna Locke capaz de mapear todos os tipos de conhecimento e traçar como que uma genealogia do conhecimento humano. O conhecimento começa por ideias, sensação, reflexão, e nosso primeiro tipo de conhecimento, a primeira forma de conhecimento que temos é aquela percepção da identidade e da diversidade. Então, a primeira coisa que nós somos capazes de perceber quando a nossa mente começa a se desenvolver é que uma ideia é idêntica a si mesma e que é diversa de outra ideia. Então, é uma operação fundamental, infalível e imediata da mente humana, que são muitos aspectos dessa percepção da identidade e da diversidade que nós devemos discutir. É uma coisa tão necessária a percepção da identidade e da diversidade das ideias, que sem isso o espírito não poderia nem conhecer, nem raciocinar, nem imaginar, nem ter absolutamente qualquer pensamento distinto. Então, essa percepção é fundamental para todas as operações mentais. Então, se nós fôssemos incapazes de perceber que uma ideia é diferente da outra, nós não poderíamos realizar nenhuma das atividades mentais, nenhuma dessas operações, porque todas dependem dessa percepção da identidade e da diversidade das ideias. É por isso que o espírito percebe clara e infalivelmente, claro, a partir da consciência, nós estamos conscientes de percebermos esse acordo e desacordo, que cada ideia concorda consigo mesma e que é o que é. Que todas as ideias distintas discordam entre si, isto é, que uma não é a outra. O que ele faz sem esforço, sem trabalho, sem dedução, mas à primeira vista, pela força natural que tem de percepção e distinção. Então, naturalmente, nós não precisamos raciocinar para chegarmos à percepção da identidade e da diversidade. Então, o ser humano não precisa raciocinar na mais tenridade de sua mente, né, quando as suas faculdades ainda não se desenvolveram completamente,
nesse processo de desenvolvimento da mente, nós não precisamos raciocinar que a ideia de preto é a ideia de preto e que a ideia de preto não é a ideia de branco. Nós não precisamos raciocinar que a ideia de doce é a ideia de doce, que a ideia de amargo não é a ideia de doce, porque isso é um processo natural. Nós naturalmente somos levados a esse tipo de percepção da identidade e da diversidade de nossas ideias, de uma maneira clara e infalível, porque é dada pela consciência, e sem a qual nós não poderíamos realizar nenhuma das operações da mente. Então, todas as operações mentais, todos os fenômenos mentais dependem da compreensão, da percepção da identidade e da diversidade de nossas ideias. Então, a consciência e a infalibilidade do conhecimento da identidade e da diversidade. E essa infalibilidade nós nunca podemos nos enganar em relação à identidade e à diversidade de nossas ideias. Nós jamais vamos nos enganar quando uma ideia é distinta da outra e vamos supor que elas são idênticas. Um homem infalivelmente sabe, então, mais uma vez, por nossa consciência, dos estados mentais, das nossas ideias, nós infalivelmente não podemos estar de modo algum errados a esse respeito. Logo, um homem infalivelmente sabe, logo que tem as ideias no seu espírito, que as ideias a que chama branco e redondo são verdadeiramente o que são, e não outras ideias a que chama vermelho ou quadrado. Então, isso é um erro que nós não podemos cometer, e é um reconhecimento, essa percepção que é natural, como eu disse, que não depende de nenhum raciocínio, não vai depender de treinamento da nossa mente, nós não precisamos exercitar nossa mente de modo que em um determinado momento nós não seríamos capazes de perceber a identidade e a diversidade, e depois, a partir do exercício, nós seríamos capazes de perceber isso. Não, por Locke isso é um movimento natural no desenvolvimento da mente. Isto é, então, o primeiro acordo ou desacordo que o espírito percebe nas suas ideias e que a percebe sempre à primeira vista. E como nós vamos ver a seguir, é um tipo de conhecimento intuitivo que não necessita de uma terceira ideia, não necessita de um conjunto de ideias para acontecer. E se levantar alguma dúvida sobre isso, ver-se-á sempre que é sobre as palavras e não sobre as próprias ideias que a identidade e a diversidade serão sempre percebidas tão pronta e claramente como as próprias ideias o são. Então, tal como nós podemos estar infalíveis, nós podemos estar certos, seguramente certos, com mais alto grau de certeza, porque infalível, de que nós temos ideias na nossa mente, nós também podemos saber com o mesmo grau de certeza, pois infalível, que uma ideia é idêntica a si mesma e é distinta de todas as outras que podem ser separadas de todas as outras que são diversas. Então, o Locke começa a descrever esse processo de conhecimento a partir dessa operação fundamental da percepção da identidade e da diversidade. O segundo tipo de percepção de acordo e desacordo das ideias é a percepção da relação entre as ideias. O Locke diz: a segunda espécie de acordo ou desacordo que o espírito percebe em qualquer uma das suas ideias pode, julgo eu, ser chamada relativa, e não é outra coisa senão a percepção da relação entre duas ideias, qualquer que seja a sua espécie, quer sejam substâncias, modos ou qualquer outras. Então, o modo como as ideias se relacionam. Que, é claro, o conhecimento humano depende fundamentalmente da nossa capacidade de perceber, além da identidade e da diversidade das ideias, que uma ideia é diferente da outra, que essas ideias se relacionam. Então é óbvio que fica claro que o segundo passo nessa psicologia do conhecimento, do modo como os seres humanos conhecem, que seria preciso perceber a relação entre uma ideia e outra.
Pois, uma vez que todas as ideias distintas devem ser eternamente conhecidas como não sendo as mesmas e como sendo universal e constantemente negadas umas das outras, ou seja, que o doce é negado do amargo da mesma maneira que o quente do frio, que o preto do branco. Não poderia haver nenhum meio de chegar a um conhecimento positivo se nós não pudéssemos perceber nenhuma relação entre as nossas ideias, nem descobrir o acordo ou desacordo que elas mantêm umas com as outras nos diferentes modos de que o espírito se serve para comparar. Então, perdão se está sendo um pouco repetitivo, mas a ideia do Locke, o que o Locke está fazendo é de fato mapear sistematicamente o desenvolvimento do conhecimento humano, de modo a explicar como funciona o conhecimento e de que modo nós, portanto, estaríamos garantidos no que diz respeito a esse conhecimento. Bom, conhecimento, quais são os conteúdos do conhecimento? São as ideias de sensação, ideias de reflexão. Isso é suficiente do ponto de vista de um filósofo que está estudando os fenômenos mentais? Não. Há mais a se dizer, porque nós não podemos dizer apenas que o material de que é formado o conhecimento é o conjunto de nossas ideias adquiridas pela experiência. Bom, de que modo a mente atua sobre esses conhecimentos, sobre esse material, sobre esses conteúdos, sobre essas ideias? Bom, Locke percebe que a primeira forma de atuação, o primeiro passo da mente rumo ao conhecimento é perceber que a relação de identidade e diversidade, que uma ideia é diferente de outra e que é idêntica a si mesma. Depois dessa etapa, para se construir conhecimento, é preciso que a mente, operando com esses conteúdos, com esses materiais, perceba a relação entre as ideias, porque não bastaria que nós nos mantivéssemos no âmbito nesse primeiro âmbito de conhecimento, que é a percepção da identidade e da diversidade. É fundamental, é importante, mas você faz muito pouco com isso. O que é saber que uma coisa é diferente de outra, ou saber que uma coisa é idêntica a si mesma, é pouco conhecimento. Isso nós não faríamos quase nada com esse tipo de conhecimento. Por isso nós precisamos relacionar essas ideias. E essa relação a mente percebe e é uma dos 4 tipos de percepção de acordo e desacordo. Porque não poderia haver nenhum meio de chegar a um conhecimento positivo, ou seja, nós avançar na construção do conhecimento humano, se eu posso empregar aqui essa metáfora, sem perceber como as ideias se relacionam. Bom, eu não vou considerar os outros 2 tipos de acordo e desacordo, a coexistência ou conexão necessária, a existência real e a percepção do acordo e desacordo segundo a existência real. Agora, porque no 8º parágrafo do capítulo 1, o Locke faz uma distinção de 2 tipos de conhecimento. Então, porque logo adiante ele fará uma outra distinção de 3 tipos de conhecimento, mas eu gostaria de sistematizar ou tornar essa separação mais didática para que vocês possam compreender melhor o que o Locke está querendo dizer. Então, recapitulando, conhecimento é percepção do acordo e desacordo de nossas ideias. Essa é a definição de Locke de conhecimento. A percepção do acordo e do desacordo. Existem 4 tipos de percepção de acordo e desacordo. Quais são eles? A percepção da identidade e da diversidade, a percepção da relação, da coexistência ou conexão necessária de 2 ideias e a percepção da existência real dessas ideias. Agora, o Locke apresenta 2 tipos de conhecimento, mas do ponto de vista da psicologia, não do ponto de vista da epistemologia. O que isso quer dizer? Que esses são 2 tipos de conhecimento de acordo com as faculdades da mente, ou de acordo com o modo como a mente pode conhecer, e não de acordo com os graus de conhecimento, ou seja, o que é mais verdadeiro e o que é menos verdadeiro.
Então, a mente pode conhecer, perceber o acordo e desacordo de duas formas, no presente ou ter percebido no passado e mantido na memória. Mas vamos por partes. E aqui não tem nada. Aqui eu quero dizer, quando eu digo que é uma distinção psicológica, aqui não tem relação alguma, pelo menos à primeira vista, com uma forma, um desses dois tipos de conhecimento ser mais conhecimento, ser mais verdadeiro que o outro. É só uma distinção do ponto de vista das faculdades da mente, ou das capacidades da mente. Vamos lá, que eu imagino que isso vai ficar um pouco mais claro assim que eu começar a ler as passagens. Então, do ponto de vista da psicologia, Locke reconhece dois tipos de conhecimento. Um presente e outro conhecimento passado devido à memória. Essa distinção não é epistemológica, visto não ser afirmações sobre o valor do conhecimento, sobre a existência de uma gradação entre esses tipos de conhecimento. Então, esses dois tipos de conhecimento, do presente e do passado, um deles não é mais conhecimento que o outro, tampouco um é mais certo que o outro, é apenas o modo como nossa mente pode conhecer. O conhecimento atual, que é esse conhecimento presente, é o que Locke chama de Locke vai chamar de percepção presente, a percepção presente do acordo e do desacordo, segundo aqueles 4 tipos de percepção do acordo e desacordo. Então, há um conhecimento atual que é a percepção presente que o espírito tem do acordo ou desacordo de algumas das suas ideias, ou da relação que elas têm umas com as outras. Então, quando nós no presente percebemos que há um acordo ou desacordo entre as ideias, segundo aqueles 4 tipos de percepção do acordo e do desacordo. O outro conhecimento que está ao lado do atual, o atual do presente, é o conhecimento habitual, que é o conhecimento do passado que é mantido na mente, ou seja, que se vale da memória. Então, outrora nós percebemos presentemente um acordo e desacordo, e em um momento posterior do futuro nós retomamos esse conhecimento pela memória. Disse, em segundo lugar, que o homem conhece uma proposição quando essa proposição esteve uma vez presente no seu espírito e ele percebeu evidentemente o acordo ou desacordo das ideias de que ela é composta, e a fixou de tal maneira na sua memória que todas as vezes que volte a refletir sobre essa proposição e a vê-la sempre sobre o seu verdadeiro ponto de vista, sem dúvida nem hesitação, lhe dá o seu assentimento e está seguro da verdade que ela contém. É o que se pode chamar, segundo a minha opinião, conhecimento habitual. Então, 2 tipos de conhecimento do ponto de vista dessa separação psicológica entre o que é possível no presente e o que é possível no passado. Conhecimento presente, a percepção presente do acordo e do desacordo, segundo os 4 tipos de percepção do acordo e do desacordo. E o conhecimento habitual, o conhecimento do passado devido à memória, que se baseia na memória de termos percebido anteriormente o acordo ou o desacordo. Então, Locke de modo algum está colocando em questão a confiança que nós temos nessa faculdade da memória. Então, a fiabilidade da memória enquanto faculdade que produz conhecimento não está em questão, o que, como nós veremos logo adiante, quando adentrarmos o estudo da filosofia do Hume, por exemplo, se torna objeto de desconfiança. Então, para uma filosofia cética, para alguns céticos, podemos lançar dúvidas sobre o funcionamento da memória e podemos nos questionar se a memória é uma fonte fiável de conhecimento. Mas Locke, de modo algum, da mesma maneira que a consciência não está em questão em momento algum da filosofia do Locke, a memória aqui também não é colocada em questão. E, desta maneira, pode dizer-se que um homem conhece todas as verdades que estão na sua memória em virtude de uma completa e evidente percepção que teve anteriormente, e da qual o espírito está seguro, sem ter a menor dúvida, tantas vezes quantas tiver necessidade de refletir sobre essas verdades. Então, para fazer um contraponto,
tendo em vista esclarecer esse ponto, se nós nos lembrarmos bem da leitura das meditações sobre filosofia primeira do Descartes, ali nós tínhamos um problema de que a clareza e a distinção, o critério da clareza e da distinção valia apenas presentemente. Então seria um conhecimento claro e distinto, portanto verdadeiro, mas apenas no presente. Isso de modo que o Descartes se viu obrigado a apelar a algum tipo de fundamento, a alguma garantia que o permitisse dizer que em um momento posterior, quando não estivesse percebendo claro e distintamente aquela verdade, aquela proposição ou aquele princípio, ele não deixaria de ser verdadeiro. Então, por isso, surge a figura de Deus e como um ponto de apoio epistemológico na filosofia do Descartes. Então, a percepção, se nós pudermos adaptar um pouco a filosofia do Descartes à luz das palavras do Locke, a percepção da ideia clara e distinta da própria existência do cogito, ela valia no presente, mas num momento posterior, quando não se estivesse pensando e não se percebesse clara e distintamente a verdade desse princípio que nós existimos, poderia deixar de ser verdadeiro. Então, no Descartes é preciso um trabalho extra, se eu posso dizer assim, de justificar a fiabilidade da memória. Daí a necessidade de Deus. Em Locke, esse problema não se apresenta. Então, pela memória, nós podemos retomar aqueles conhecimentos de outrora e aquilo que é percebido evidentemente como verdadeiro em um momento anterior, no presente pode ser assumido como verdade se nós nos lembrarmos disso, de termos percebido claro e distintamente. Bom, e assim encerra-se a exposição do primeiro capítulo do ensaio do quarto livro do ensaio sobre o entendimento humano, com essas discussões da definição do conhecimento enquanto percepção do acordo e desacordo das ideias, os 4 tipos de percepção do acordo e do desacordo, e esse critério psicológico ou temporal de separação dos nossos conhecimentos, o conhecimento do presente e o conhecimento do passado. E agora Locke vai fazer referência, vai tornar a sua atenção para a questão dos graus de conhecimento. E aqui sim a discussão se torna epistemológica. Por quê? Porque Locke está falando do valor de 3 tipos de conhecimento. Está separando o conjunto dos conhecimentos humanos em 3 tipos e dizendo qual o valor que eles têm do ponto de vista da verdade. Quais são mais conhecimentos do que os outros. Então, esse é o ponto, por isso a distinção epistemológica e não meramente psicológica, como no caso da separação entre o conhecimento do presente atual e o conhecimento do passado habitual. E, bom, inicialmente Locke separa entre conhecimento e probabilidade. Então, os 3 graus de conhecimento são os diferentes modos de perceber o acordo e desacordo, assim como a clareza. E aqui os modos de perceber do ponto de vista do valor do conhecimento, o que é mais claro e certo, passando do que é mais claro e certo ao que é menos claro e certo. Então, a mais alta forma de conhecimento, o conhecimento mais claro, mais evidente, mais verdadeiro que os seres humanos têm é o conhecimento intuitivo, que é imediato, porque nós não precisamos raciocinar para chegar a formar esse tipo de conhecimento. E o segundo grau de conhecimento é o demonstrativo, que é mediato, porque necessita de raciocínio, nós precisamos de demonstrar, precisamos de provar, e menos certo do que o conhecimento intuitivo. E depende da razão, da nossa capacidade de raciocinar. E por fim nós temos o conhecimento sensitivo. Então nós temos aqui, do ponto de vista do Locke, aceita a fiabilidade dos sentidos, ou os sentidos, como uma fonte segura de conhecimento. Algo que nós vimos o Descartes colocar em questão várias vezes ao longo
das suas meditações sobre filosofia primeira. Tipos de probabilidade, ou seja, que não são conhecimento, portanto possuem menos graus de verdade. Crença, opinião e fé. Isso tudo fica, a crença, a opinião e a fé fica fora do âmbito do conhecimento, porque não é demonstrativo, não é sensitivo, então não é experiencial e tampouco é intuitivo. Mas vamos discutir, claro, cada um desses tipos de conhecimento. Conhecimento intuitivo. Parece-me que a diferente clareza do nosso conhecimento consiste no diferente modo de percepção que o espírito tem do acordo ou desacordo de quaisquer das suas ideias. Então, aqui a distinção entre os tipos de conhecimento não é mais se é um conhecimento do passado, se é um conhecimento do presente, é de acordo com a clareza dessa percepção. Qual a percepção mais clara, portanto, qual tende a ser mais conhecimento ou se aproxima mais da verdade. Então, se refletirmos sobre a nossa maneira de pensar, veremos que algumas vezes o espírito se apercebe do acordo ou desacordo de duas ideias imediatamente por elas próprias, sem a intervenção de uma outra, o que eu penso se pode chamar conhecimento intuitivo. Então, conhecimento intuitivo é aquele conhecimento imediato que não depende do intercurso de outras ideias, não depende de se raciocinar, de se provar, de se demonstrar para se chegar à verdade desse conhecimento. Lembremos, por exemplo, o que era um conhecimento intuitivo no Descartes, reconhecido pelo Descartes como intuitivo, é o conhecimento da própria existência. O cogito, a descoberta do que eu sou, eu existo, é uma descoberta intuitiva realizada no contexto da hipótese do supremo enganador, e ali o Descartes não precisou raciocinar, não precisou fazer uma inferência, apresentar um silogismo, não precisou demonstrar que ele existia, porque isso foi dado intuitivamente à sua mente. Então o Locke está reconhecendo no conhecimento humano que alguns de nossos conhecimentos são intuitivos dessa forma. Nós não precisamos provar que eles são verdadeiros. A verdade desses conhecimentos, a verdade disso é dada imediatamente, sem o intercurso de ideias ou de raciocínios. Pois, neste caso, o espírito não tem dificuldade de provar ou examinar a verdade. Nós nem examinamos. Além de não precisarmos provar, nós não precisamos examinar para verificar a verdade desse conhecimento. Mas percebe-a como os olhos percebem a luz somente por estarem voltados para ela. Então, exemplos de conhecimentos intuitivos. Assim, o espírito vê que o branco não é preto, que um círculo não é um triângulo, que 3 é mais do que 2 e é igual a 1 mais 2. Então, essas são aquela percepção da identidade e da diversidade de nossas ideias, do acordo, aquela percepção do acordo e do desacordo enquanto identidade e diversidade, é uma forma de conhecimento intuitivo. Eu não preciso provar que a ideia de branco não é a ideia de preto. Da mesma maneira que eu não preciso provar, raciocinar que a ideia de triângulo não é a ideia de círculo. Isso é dado intuitivamente ao conhecimento da mente. Então, logo que o espírito vê essas ideias juntas, percebe essas ideias de verdade por mera intuição, sem a intervenção de uma outra ideia, e essa espécie de conhecimento é a mais clara e a mais certa de que a fragilidade humana é capaz. Então, nós, seres humanos, somos criaturas criadas por Deus, não somos perfeitos porque somente Deus é perfeito, não somos infalíveis porque só Deus seria infalível, somos corrigíveis, possuímos uma natureza demasiado limitada, mas, de acordo com essa natureza, tudo de mais claro e mais certo que podemos conhecer é dado por intuição. Então, a percepção, por exemplo, da diversidade, da identidade e da diversidade das nossas ideias é dada de forma intuitivamente humana. Forma de conhecimento clara e irresistível, porque nós não podemos evitar, é inevitável
assumir que o preto não é branco, que o doce não é amargo, que o triângulo não é quadrado. Por isso irresistível, é isso que é inevitável. Nós não somos capazes de evitar, de acreditar que o preto não é branco, que o quadrado não é um círculo e que o doce não é amargo. E também indubitável, nós somos incapazes de duvidar disso, dessa forma de conhecimento. Essa capacidade do conhecimento é irresistível e, como a brilhante luz do sol, faz-se imediatamente ver, logo que o espírito volte a sua vista nesse sentido, e não deixa lugar para hesitação, para dúvida ou exame. O espírito fica logo cheio da sua clara luz. É dessa intuição que depende toda a certeza e evidência de todos os nossos conhecimentos. Então, todo o edifício do conhecimento humano, se eu posso usar essa metáfora, tudo aquilo que é ciência, tudo aquilo que é construído nas nossas investigações filosóficas científicas é construído a partir de conhecimento intuitivo, a forma mais clara, evidente, irresistível e indubitável de conhecimento. Tudo é construído sobre essa forma de conhecimento. E cada um sente que essa certeza é tão grande que nem saberá imaginar, nem por consequência exigir uma maior. Então, tal como Descartes não exigia nada mais certo do que a própria existência, quando descoberto o cogito por uma intuição, Locke reconhece a evidência ou a verdade de nossos conhecimentos intuitivos. Então não é preciso prova, nós aceitamos isso irresistivelmente, nós somos incapazes de duvidar disso, e se quisermos construir conhecimento, nós precisamos nos apoiar sobre intuições. A consciência infalível da identidade e diversidade das ideias de sua mente. Pois um homem não se pode julgar capaz de uma maior certeza, não há nada mais certo do que isso, do que conhecer que uma ideia que tem no espírito é tal como ele próprio vê que é, e que duas ideias, entre as quais ele vê uma diferença, são diferentes e não são precisamente as mesmas. Então essa é uma percepção infalível da identidade, da diversidade das ideias. Então, e isso, conhecimento intuitivo, a forma mais clara de conhecimento, e não podemos falar em conhecimento sem falarmos de intuição. Entre a segunda e terceira sessão do segundo capítulo, Locke vai nos falar sobre o conhecimento demonstrativo, que é um conhecimento que está um pouco abaixo do conhecimento intuitivo. Se o conhecimento intuitivo era um conhecimento imediato e irresistível, o conhecimento demonstrativo, por sua vez, é mediado ou mediato, porque depende do intercurso de outras ideias, depende de raciocínio, e é resistível. O seguinte grau do nosso conhecimento dá-se quando o espírito descobre o acordo ou desacordo de algumas ideias, mas não imediatamente, como no caso da intuição. A razão por que o espírito nem sempre pode aperceber-se imediatamente do acordo ou desacordo de duas ideias é porque estas ideias, a respeito das quais se procura conhecer o acordo ou desacordo, não podem ser postas juntas pelo espírito de maneira a mostrar isso. Ou seja, nós não somos capazes de perceber intuitivamente o acordo ou desacordo dessas ideias. Então é preciso um trabalho extra, um esforço extra da mente para que essa percepção possa ser alcançada. Então, por isso o conhecimento demonstrativo depende da interposição de outras ideias, porque nós precisamos utilizar outras ideias para relacionar as outras ideias de modo a perceber o acordo e desacordo entre elas. Então, neste caso, o espírito não pode juntar as suas ideias para perceber o seu acordo ou desacordo, por meio de uma imediata comparação, e por assim dizer, justapondo-as ou aplicando-as umas às outras. É então obrigado a servir-se da intervenção de outras ideias, uma ou mais, conforme o caso, para descobrir o acordo ou desacordo que procura. Isto é o que chamamos de demonstração. Então isso daqui é provar. Nós precisamos provar ou demonstrar o acordo de uma ou duas, três ideias, o acordo ou desacordo,
E para isso nós precisamos raciocinar, valermos-nos de outras ideias para isso. Assim, e esse é o exemplo utilizado por Locke, o espírito, ao querer conhecer o acordo ou desacordo na grandeza entre os três ângulos de um triângulo e dois retos, não o pode fazer por uma visão imediata e comparando-os, porque os três ângulos de um triângulo não podem ser captados ao mesmo tempo e comparados com um ou dois outros ângulos. Então, isso é um trabalho um pouco mais complexo. Não podemos perceber essa identidade ou essa diversidade imediatamente, como no caso da intuição. E, por conseguinte, o espírito não tem sobre isto um conhecimento imediato e intuitivo. Neste caso, o espírito é obrigado a descobrir outros ângulos aos quais os três ângulos de um triângulo sejam iguais. E vendo que estes são iguais a dois retos, ele sabe por isso que os três ângulos são iguais a dois retos. Então essa é uma descoberta da razão. Então nós precisamos raciocinar para fazer essa descoberta, ou seja, demonstrar valendo-nos de outras ideias, e assim provamos o acordo e desacordo de outras ideias, da grandeza entre os três ângulos de um triângulo e dois retos. Então, isso é uma demonstração, isso é um raciocínio, isso é mediato, não é imediato, não é dado intuitivamente à mente humana. As provas e a necessidade de ideias intermediárias. Estas ideias intermediárias, que servem para mostrar o acordo de duas outras, são chamadas provas. Então, prova é tão somente o conjunto de ideias, de raciocínios que nós utilizamos para provar o acordo e desacordo de outras ideias. E quando por meio destas provas se apercebe distinta e claramente o acordo ou desacordo das ideias, a isto chama-se demonstração. Sendo essa demonstração mostrada ao entendimento, o espírito vê que isto é assim. Sagacidade. A prontidão que o espírito tem de descobrir estas ideias intermediárias, as provas, de provar, de raciocinar, tendo em vista provar, demonstrar a identidade ou diversidade, perceber o acordo e o desacordo, perdão. A prontidão que o espírito tem de descobrir essas ideias intermediárias que mostrarão o acordo ou desacordo e de as aplicar como deve é, suponho eu, o que se chama sagacidade. Então a pessoa sagaz é aquela que consegue perceber mais rapidamente aquele conjunto de ideias intermediárias de que nós precisamos nos valer para demonstrar o acordo ou desacordo de outras ideias. Então, entre a quarta sessão e a sétima sessão, o Locke discute essa gradação do conhecimento, isso, o que é mais conhecimento e o que é menos conhecimento, o que é mais evidente, o que é menos evidente, o que é mais claro e o que é menos claro. Então, a evidência do conhecimento intuitivo, que é indubitável, a forma mais clara e imediata de conhecimento, é maior do que a evidência do conhecimento demonstrativo, que, apesar de indubitável, não se duvida de uma demonstração, é menos clara que o conhecimento intuitivo e é mediado. Então não é imediato, não é dado imediatamente à mente perceber o acordo ou desacordo. Embora esse conhecimento que nos vem por intermédio de provas seja certo, não tem, contudo, uma evidência tão clara e tão viva, nem uma concordância tão pronta como o conhecimento intuitivo. Pois, se na demonstração o espírito percebe, por fim, o acordo ou desacordo das ideias que considera, não é sem esforço e atenção que o consegue. Então, depende de esforço, de atenção, é um trabalho extra que dependerá das capacidades racionais da mente, da razão para realizar raciocínios. E tem de haver mais que uma visão passageira para descobrir. Não basta apenas olharmos rapidamente para algo, direcionarmos nossa atenção rapidamente para as ideias, para percebermos essas ideias intermediárias por meio das quais nós demonstraremos o acordo e desacordo de outras ideias. Uma aplicação e uma busca firme são requeridas para essa descoberta. E é preciso haver uma progressão, passo a passo e por graus, antes que o espírito possa chegar por esta via à certeza e perceber o acordo ou a repugnância que há entre duas ideias, o que necessita de provas e do uso da razão.
Uma outra diferença que o conhecimento intuitivo e o demonstrativo é que, embora neste último não reste nenhuma dúvida quando, pela intervenção de ideias intermediárias, tenhamos percebido o acordo ou desacordo, havia, contudo, dúvida antes da demonstração. Claro, se não é dado imediatamente a percepção do acordo e do desacordo, nós ficamos em dúvida se ali há acordo ou desacordo. Então, por isso, a dúvida. O que no conhecimento intuitivo não pode acontecer ao espírito que possua a faculdade de percepção num grau capaz de ter ideias distintas. E aqui, para explicar essa segunda diferença entre o conhecimento intuitivo e o conhecimento demonstrativo, a partir da dúvida, o Locke vai apresentar uma analogia. Se houver faculdade de visão nos olhos, o espírito perceberá, à primeira vista, sem hesitação, que as palavras impressas neste papel são diferentes da cor do papel. E assim, se o espírito tem a faculdade de percepção distinta, perceberá o acordo e o desacordo dessas ideias que produzem o conhecimento intuitivo. Mas se os olhos tiverem perdido a faculdade de ver, ou o espírito a de perceber, é em vão que procuraremos nuns a rapidez da vista e noutros a clareza de percepção. Então, o conhecimento intuitivo depende dessa capacidade de perceber imediatamente o acordo, o desacordo das ideias. Sem essa capacidade, nós não seríamos capazes de perceber da mesma forma. Na intuição, a segurança, a certeza, a evidência de que aquilo é verdadeiro é completa, o que não acontece no caso da demonstração. É verdade que a percepção produzida pela demonstração é também muito clara. Contudo, é muitas vezes com uma grande diminuição daquela luz evidente e da completa segurança que acompanha sempre aquilo a que eu chamo conhecimento intuitivo. Demonstração depende de conhecimento intuitivo e depende também da memória. Então nós vemos vários processos de que o conhecimento intuitivo, o demonstrativo depende, que aumentam, ainda que indubitável, que aumentam, dificultam alcançar aquele grau de certeza do conhecimento intuitivo. Então, o conhecimento intuitivo é certo, seguro, indubitável, irresistível, inevitável, e não há intercurso de nenhuma ideia, de nenhuma atividade da razão. No caso do conhecimento demonstrativo, há esse intercurso de outras ideias, a necessidade do raciocínio, de modo que diminui-se a clareza, a evidência da conclusão, ainda que ela seja verdadeira. Donde é evidente que cada passo na demonstração que produz conhecimento tem uma certeza intuitiva que, quando o espírito a percebe, nada mais é preciso do que lembrar-se dela para fazer que o acordo ou desacordo das ideias respeitante ao que procuramos seja visível e certo. Então, numa demonstração matemática, por exemplo, nós vamos passo a passo, etapa a etapa, realizando o processo de demonstração, raciocinando. Ao fim da primeira etapa desse processo de demonstrar, nós encontraremos uma primeira verdade que será aprendida intuitivamente, mas será aprendida como verdadeira a partir de um processo de raciocínio, que nós passaremos a outro processo de raciocínio para demonstrarmos outra parte daquela demonstração, e passando de parte em parte, nós precisaremos, na passagem de uma para a outra, nós precisaremos da memória. Nós precisaremos acreditar que aquela primeira parte da demonstração era verdadeira quando nós estivermos na segunda. Quando nós estivermos na terceira parte da demonstração, nós precisaremos acreditar que a primeira e a segunda partes da demonstração eram verdadeiras, e assim por diante. Então esse conhecimento depende tanto de uma intuição quanto da memória. Por isso, a certeza da demonstração é diminuída. Deve-se ter a certeza de que nenhuma parte é omitida, e aqui em passagens que lembram claramente o método cartesiano da divisão
da evidência, da divisão, da síntese, da enumeração, em que nós dividimos o problema, resolvemos cada uma dessas partes até intuirmos essas partes, ou seja, percebermos a clareza e a distinção, que é de outra forma a intuição, e assim nós vamos compondo depois de modo a termos e tendo certeza que não omitimos nada nessa demonstração. Deve-se ter a certeza de que nenhuma parte é omitida, o que, por causa de longas deduções e do uso de muitas provas, a memória nem sempre retém pronta e exatamente. Então, aqui nós vemos que o intercurso da memória, apesar da memória ser uma faculdade fiável, só de nós precisarmos de raciocínio e de memória, nós jamais poderíamos alcançar aquele grau de certeza do conhecimento intuitivo em uma demonstração. Precisamos nos valer de outros processos mentais, e nesses processos mentais é possível que nós nos equivoquemos em algum momento. Por isso, jamais uma demonstração será tão evidente, tão clara, tão certa quanto uma intuição. Por isso acontece que essa demonstração é mais imperfeita do que o conhecimento intuitivo, e os homens tomam muitas vezes falsidades por demonstração. Bom, a fé e a opinião não são conhecimento, pois estão fora da intuição e da demonstração. Então, termos fé ou termos opinião não pode ser conhecimento por não se enquadrar em nenhum tipo, nenhuma forma dos outros dois, nenhuma das outras duas formas de conhecimento. Lembrando que são três, mas por hora estamos apenas na intuição e na demonstração. A fé e a opinião, isto é, a intuição e a demonstração, são os 2 graus do nosso conhecimento. O que não puder reportar-se a um dos dois, seja qual for a segurança com que se receba, é apenas fé ou opinião, mas não conhecimento, pelo menos relativamente a todas as verdades gerais. Então ali nós estamos no campo da probabilidade. É possível, pode ser provável que essas matérias de fé e de opinião podem ser prováveis, mas jamais são conhecimento, porque não são aprendidas por intuição, tampouco são demonstradas. O terceiro grau de conhecimento é o conhecimento sensível, então, que não é demonstrativo, não é intuitivo, mas Locke o entende como conhecimento. E aqui, na realidade, o espírito tem ainda da existência particular dos seres finitos fora de nós uma outra percepção, que, indo para além da simples probabilidade, mas não atingindo perfeitamente nenhum dos precedentes graus de certeza, passa sob o nome de conhecimento. E aqui, o modo como Locke resolveria o problema colocado por Descartes da existência do mundo, ou dos objetos do mundo. Como nós sabemos que há um mundo de objetos físicos, objetos materiais ao nosso redor? Não é por intuição, nós não demonstramos a existência desses objetos, isso não está fora da demonstração, mas nós apreendemos isso pelos sentidos. Então, que é uma forma de conhecimento, porque não é provável, portanto é conhecimento, e não pode, e apesar disso não alcança o nível de uma demonstração e de uma intuição. Não pode haver nada de mais seguro do que a certeza de que a ideia que recebemos de um objeto externo está no nosso espírito. Então, é a infalibilidade da consciência. Nós podemos estar certos de termos ideias de objetos externos. E isto é um conhecimento intuitivo. A percebermos-nos dessas ideias na nossa mente é algo intuitivo. Mas saber se há alguma coisa mais do que simplesmente essa ideia que está no nosso espírito, e se podemos daí inferir com certeza a existência de uma coisa fora de nós, que corresponde a essa ideia, é o que pensam que é o que alguns pensam que se pode pôr em questão. Então, que é o ceticismo cartesiano, por exemplo, em que se coloca em questão a correspondência das ideias da mente com as qualidades dos objetos externos. Lança-se dúvidas sobre
se nossas ideias representam ou correspondem ao mundo externo. Então, porque os homens podem ter ideias tais no seu espírito que nenhuma coisa existente de fato lhes corresponda e nenhum objeto realmente afete os seus sentidos. Mas eu creio que, neste caso, nós temos uma evidência que nos coloca acima de dúvida. Então, ainda que alguns autores tenham pretendido colocar em dúvida a existência dos objetos do mundo externo, duvidar dessa forma de conhecimento, para Locke, não. Nós temos evidência, e essa evidência do conhecimento sensível, porque nós aprendemos isso pelos sentidos, e deve ser colocada acima de dúvida. Pergunto, então, a quem quer que seja, se não está invencivelmente convencido, ele mesmo, de que tem uma percepção diferente quando olha para o sol durante o dia e quando pensa nele durante a noite, quando saboreia o absinto ou cheira uma rosa, ou quando só pensa nesse sabor ou cheiro. Então, nós vemos tão claramente a diferença que há entre uma ideia que é revivida no espírito por meio da nossa própria memória, ou que nos vem ao espírito por meio dos nossos sentidos, como vemos a diferença que há entre duas ideias distintas. Então é certo que nós sabemos certamente separar aquilo que é conhecimento sensível daquilo que é apenas um conhecimento da memória ou apenas uma imagem da imaginação. Nós invencivelmente, isso nós sabemos com muita certeza, ainda que não seja intuição nem demonstração, nós sabemos diferenciar nossas ideias de sensação, nossas ideias sensíveis, de ideias da memória e da imaginação. Isso é um conhecimento que nós não podemos negar, tá? Porque nós estamos completamente convencidos de que aquilo que percebemos existe fora da mente, e se não, de outra maneira nós sabemos distinguir quando as nossas ideias correspondem de quando elas não correspondem, ou seja, de quando nós estamos tendo apenas memória ou imaginação. Então, para além do ceticismo, contra o argumento cético da indistinção do grau de evidência das percepções de uma mente que sonha e de uma mente que está desperta. Então aqui é claramente um diálogo com Descartes e aquela dúvida sobre a existência dos objetos do mundo externo a partir do argumento do sonho. Então, da indistinção entre o grau, entre a vigília e o sonho. Então, o que o Locke tem a dizer? Mas se alguém disser que um sonho pode produzir o mesmo efeito e que todas as ideias podem ser produzidas em nós sem intervenção de objetos exteriores, dir-lhe-ei que sonhe, se lhe agradar, que eu lhe respondo deste modo. 1. Que pouco importa que eu afaste ou não este escrúpulo, pois onde tudo é apenas sonho, o raciocínio e os argumentos de nada servem. A verdade e o conhecimento não são nada. 2. Que admitirá, julgo eu, uma diferença muito manifesta. Então, assim, muito manifesta, ou seja, muito clara. Nós sabemos muito claramente, percebemos essa diferença entre o sonhar estar no fogo e realmente estar nele. Mas se ele está resolvido a parecer cético de maneira a manter que aquilo a que eu chamo estar realmente no fogo não é senão um sonho, ou seja, manter o ceticismo sobre a existência dos objetos do mundo, ou que manter a dúvida sobre se podemos separar entre sonho e vigília, e que por isso nós não poderemos saber ao certo que uma coisa, tal como o fogo, existe realmente fora de nós, eu respondo que, como nós verificamos como certo que o prazer ou a dor vem em consequência da ação sobre nós de certos objetos de cuja existência nos apercebemos ou sonhamos que nos apercebemos, por meio dos nossos sentidos, essa certeza é tão grande como a nossa felicidade ou desgraça, para além das quais o conhecimento ou a existência não nos interessa. Concluindo essa parte, essa discussão de Locke sobre o conhecimento, por isso que, julgo eu, podemos acrescentar as duas espécies anteriores de conhecimento também a que diz respeito à existência dos objetos particulares exteriores. Em virtude desta percepção e conhecimento que temos da entrada das ideias que nos vêm desses objetos, e assim
podemos admitir esses 3 graus de conhecimento, a saber, intuitivo, demonstrativo e o sensitivo, em cada um dos quais há diferentes graus e meios de evidência e de certeza. Então, é claro que aqui nós poderíamos discutir detidamente, amplamente, a compreensão do Locke sobre o valor do conhecimento sensitivo ou do conhecimento sensível. Locke está fazendo uma aposta que nós somos, é claro que a mente humana é capaz de distinguir entre sonho e realidade, e que, portanto, em virtude dessa clareza que nós percebemos, essa percepção clara, o conhecimento sensitivo é verdadeiro. É claro que nós poderíamos problematizar esse ponto e discutirmos imensamente sobre ele, mas em virtude do pouco tempo que temos, eu não pretendo falar sobre isso agora. E assim, essa é a discussão do conhecimento do Locke. Encerro aqui essa apresentação, essa breve apresentação. Conhecimento é tão somente a percepção do acordo e do desacordo. Então, essa percepção do acordo e do desacordo pode acontecer de 4 formas distintas. Quando se percebe a identidade e a diversidade, quando se percebe a relação entre as ideias, quando se percebe a coexistência ou conexão necessária entre as ideias, e quando se percebe a existência real. E o conhecimento possui 3 graus ou 3 tipos. O conhecimento humano é dado de 3 formas distintas à mente: intuição, imediata, irresistível, indubitável, a mais alta forma de conhecimento de que seres humanos são capazes. Conhecimento demonstrativo, que é indubitável, que é seguro, que é certo, mas que é imediato, dependente da intuição e da memória e do raciocínio, e, portanto, não consegue alcançar aquele grau de certeza da intuição. E, por fim, o conhecimento sensível, que nos fornece o conhecimento do mundo, dos objetos do mundo externo. Não é mera probabilidade, porque nós podemos estar certos, e Locke confia nisso, na veracidade dos sentidos, na fiabilidade dos sentidos. Eles nos informam, podem nos informar corretamente o que se passa ao nosso interior, e todos nós sabemos claramente de separar entre sonho e imaginação, entre sonho e realidade, entre memória e realidade. Encerramos assim a nossa discussão do pensamento do Locke. Infelizmente, uma discussão bastante breve, mas que eu acredito tenha conseguido captar um pouco de cada uma das partes dos livros do Locke, com exceção do livro 3, do ensaio, que é sobre linguagem, que nos permitirão compreender um pouco mais da história da filosofia que vem a seguir, com a filosofia do Berkeley, do Hume e do Thomas Reid, e também que o coloca em diálogo direto com essa relação anterior. Então isso justifica essa possibilidade de colocar o Locke em discussão com a tradição anterior e a tradição posterior, que serviu de critério para que eu estabelecesse esse curso, esses 7 encontros com esses temas aqui discutidos. Então, vimos, sobretudo, procurei dar ênfase, sobretudo, ao caráter empirista, ao valor da experiência e aos vários modos que a experiência desempenha, os vários modos como a experiência desempenha um papel na filosofia lockeana, seja como fundamento do conhecimento, seja como pressuposto metodológico, mostrando assim de que modo Locke pretende fazer uma psicologia da mente, também uma consequente epistemologia da mente, das faculdades mentais, de que modo nós podemos estar garantidos em conhecer os fenômenos mentais, os fenômenos da natureza, a partir dessas faculdades que, apesar de limitadas, é tudo aquilo de que dispomos. Então Locke confia na fiabilidade dessas faculdades, acredita que com elas poderemos alcançar o conhecimento, desde que, lembrando agora muito do que foi dito na introdução, desde que saibamos o que nós podemos conhecer,
o que nos mantemos dentro desses limites do entendimento. Nós podemos conhecer aquilo, segundo Locke, que é dado na experiência. Então a experiência é o limite da investigação, e desde que nos mantenhamos dentro desses limites estritos, os seres humanos podem ter certeza de que serão capazes de alcançar a verdade. Na sequência, nós encerraremos a unidade 2 deste curso com a discussão do pensamento imaterialista idealista do George Berkeley, um seguidor do Locke em alguns casos, mas um pensador profundamente original, que irá também em muitos casos distanciar-se não apenas da tradição racionalista de Descartes, de Malebranche, de Spinoza, Leibniz, como também do próprio Locke, a quem ele segue muito de perto em alguns aspectos, mas também procura se distanciar. Então, com a leitura do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano do Berkeley que nós continuaremos no decorrer desse curso.